Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. A gente está gravando esses episódios de uma forma especial, diretamente do Fortinet Cybersecurity Summit 2023. A gente está aqui em São Paulo, no Espaço Unimed. Cerca de 4.000 pessoas vão passar por aqui hoje. A gente já gravou uma entrevista, que se você perdeu, vai lá, vai ver que foi muito legal. E agora a gente vai conversar com o Pietro Delay, que ele é o diretor de Enterprise da IDC aqui no Brasil. Pietro, muito obrigada pela sua presença e por participar do podcast com a gente. Obrigado você pelo convite. Legal, Pietro. Você acabou de participar de um painel falando sobre economia. Então, queria que você trouxesse um pouco para os nossos ouvintes o que foi discutido nesse painel. Então, como você enxerga então, o futuro da economia, já fazendo uma ligação com o mundo da cibersegurança? Obrigado pela pergunta. O que a gente discutiu no painel foi o comportamento e o impacto que a economia tem dentro da tecnologia, né? E o que eu apresentei lá foi que no passado, antes da pandemia, a pandemia foi um grande disruptor das coisas, a gente via TI com um comportamento potencializado pelo PIB, né? Então, quando o PIB crescia, TI crescia mais ainda, fantástico, mas quando o PIB recolhia, a TI recolhia mais ainda. O que a gente viu é que a aceleração que a gente teve no movimento de transformação digital das empresas, corporações, acabou fazendo com que TI ficasse descolado do PIB. Então a gente vê uma resiliência muito forte nos orçamentos de tecnologia, que inclui naturalmente a parte de segurança como algo relevante, né? Então, por exemplo, se a gente for falar do mercado de nuvem, que foi tema até de uma apresentação antes de estar sendo de uma depois, no mundo, em outras geografias, né, outras regiões, a gente vê já o mesmo descolamento, com, por exemplo, a nuvem crescendo 4 a 6 vezes mais do que cresce o PIB, né? Isso vale para a Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa. Na América Latina, cloud vai crescer 18 vezes mais do que cresce o PIB. Então, a nossa perspectiva como mercado de tecnologia, ela é muito positiva. As pesquisas que a gente tem feito, e eu sempre aproveito para agradecer, né, a quem responde as pesquisas da EDC, que nos permite estar aqui tendo essa conversa, 5%, no máximo em alguns segmentos verticais, 23% dos executivos falam numa redução do orçamento de TI. Então é um cenário muito positivo. Não significa que vai ser fácil, né? A prioridade número 1 das empresas dos CEOs, dos donos das empresas, é a otimização dos processos, melhora de eficiência. E isso vai ser cobrado de TI. Então não é vida fácil, mas pelo menos não tem redução no orçamento. Então a gente vê um cenário muito positivo e isso acho que foi uma das boas conclusões que a gente teve no painel agora há pouco aqui no evento da Fortinet. Legal. Então, a previsão, então, é que as empresas, porque o investimento, né, em cibersegurança especificamente, ainda, no Brasil, ainda não atinge os padrões de outros países, né? Mas você vê, então, uma tendência para que isso melhore. Então, Sem falando dúvida. especificamente do Brasil... O que a gente vê desde 2018, né, com o primeiro forte incidente de ransomware, né, o WannaCry naquela época, Sim. Segurança virou a primeira prioridade do executivo de TI. Certo. Há anos, estou falando aí em 5, 6 anos. Mas o nível de prioridade é alto, mas o nível de investimento não tem sido. Né? Quando a gente compara, por exemplo, com o mercado mais maduro, como o norte-americano, no mercado norte-americano, do que se gasta em software, quase 10% é software de segurança. Certo. Não é para pegar um mercado, software. Né? No Brasil, ele está nos 7%, está chegando nos 8%. Então, assim, não estamos num padrão equilibrado. A perspectiva da IDC para o Brasil é um crescimento mais forte desse mercado. Na prática, a gente só vai perder para a China em tamanho de crescimento do mercado de segurança. Aí eu falo mercado de segurança mais amplo,
que inclui aí hardware, software, serviços, todo o mercado. Mas a gente espera um crescimento bem expressivo, ali superando os 12%, chegando a 13% para este e para os próximos anos. Então é um amadurecimento equilibrado, porque também é um amadurecimento no investimento, porque senão ninguém segura, né? Sim. E a nuvem, então, nesse sentido, então, ela Fundamental. deslancha. Fundamental as conversas que a gente vem tendo com os executivos de tecnologia. Todos eles estão numa viagem. E todo mundo sabe que a viagem leva à nuvem. Então não tem muito como fugir. A questão é justamente a adequação, o momento certo. Existe uma preocupação com a modernização das aplicações para que elas tenham um comportamento adequado e perfeito para a nuvem. Então, é um investimento forte, é um caminho indiscutível, né? A gente vê isso muito forte na América Latina. Certo. E até pegando, né, esse gancho da nuvem, a gente vê um aumento de negócios puramente digitais, né? Então, assim, a grande parte da economia hoje, ela gira em torno desses negócios digitais. Como que a gente pode fazer um paralelo, então, né, desse aumento, né, de investimentos a esses negócios digitais? Como que você vê o futuro, então, da economia e da cibersegurança, pensando nesses novos negócios, né, que estão surgindo e uma mudança de comportamento, né, em geral, do público consumidor? Perfeito. São 3 elementos que casam, né? A gente tem a nuvem, a gente tem os negócios digitais. Eu falei da primeira prioridade dos executivos, que é melhorar os processos e eficiência, mas a segunda prioridade da maior parte das organizações, vem segundo no ranking, é justamente uma maior integração entre o mundo físico e digital. Isso é prioridade para as empresas hoje. Então, isso faz com que exista uma expectativa muito positiva em relação ao que essas empresas vão faturar dentro desse mundo digital. A expectativa para esse ano passado e este, era que em média, para o Brasil, 23% do faturamento das empresas já viessem, para este período, de produtos, soluções ou experiências digitais. E a transformação digital, todo mundo já está cansado de ouvir falar, mas ela vai continuar forte. Sim. A gente pode até mudar o nome da coisa, mas ela continua crescendo e as empresas esperam, em 3, 4 anos, atingir 42% do faturamento vindo, de novo, de produtos, soluções, experiências digitais. Então, esse caminho já está definido. E, óbvio, isso tem um impacto muito forte em segurança. Por quê? Porque os ambientes estão distribuídos. Né? Antigamente, para você falar com o seu colega, você virava para o lado e conversava com o seu colega. Hoje eu não sei onde está esse cara. Então a mensagem que eu vou mandar para ele vai trafegar, só Deus sabe por onde, se ele souber. E aí, tudo isso são milhas e milhas, quilômetros e quilômetros de exposição para essa informação. E isso está cada vez mais distribuído. O ambiente híbrido é a realidade e vai ser realidade por muito tempo. Então, o nível de exposição ele só tende a crescer. Então é natural que a preocupação com cybersecurity tenha que seguir em primeiro lugar. A isso a gente soma um desafio que é skills. A gente não tem profissionais suficientes. Sim. E aí é fundamental ter um bom parceiro que te apoie, porque o cowboy que resolve tudo sozinho, em segurança, não dá certo. Certo. Então é um mercado, né, que deve continuar crescendo, então, em uma escala bem acelerada. Seguramente, bem acima do PIB e bem dentro do que a gente realmente precisa fazer, né? Garantir a segurança, porque a dependência digital cresce. Os negócios estão cada vez mais dependentes, né, dos negócios digitais e a gente não pode deixar a peteca cair. Então, para garantir essa disponibilidade, tem que trabalhar fortemente segurança. O executivo de TI não pode mais parar a empresa como aconteceu, né, nos incidentes de ransomware. Não se aceita mais uma indisponibilidade. Então, segurança tem que estar na linha de frente. Sim, e as empresas hoje, então, têm essa consciência, né? Tem, os executivos de tecnologia têm. As empresas, talvez não. A gente vê muitos funcionários das empresas que são
derrubados por um phishing, Sim. né? Então, assim, dizer a empresa, eu diria, não diria que as empresas estão conscientes, mas muitos altos executivos do C-level têm essa consciência, e alguns deles reconhecem o tema cybersecurity, inclusive, ainda são poucos, 20 e poucos %, mas reconhecem cybersecurity como um habilitador para os negócios. Então, isso mostra um nível de consciência que não fica só dentro do time de segurança, isso está permeando as organizações, e aí eu falo organizações privadas, públicas, todo o ecossistema, inclusive os canais, que são uma peça essencial, né? Um bom parceiro é fundamental na vida privada, né? E mais fundamental ainda dentro dos negócios em segurança. Alguém que possa confiar e contar com ele, que está ali apoiando, né? Pô, deu pau, não tem problema, vamos junto, é fundamental. Legal, Pietro. E tem mais alguma, a gente está terminando aqui a nossa entrevista, tem algum recado, mais alguma coisa que você gostaria de comentar aqui? Eu vou comentar um ponto que surgiu lá no painel, que foi o tema de AI, né? Sim. A gente até brinca, porque Gen AI, ChatGPT é uma marca, né? Não é uma tecnologia. AI generativa, que é uma tecnologia, é um capítulo dentro de AI. AI é muito maior. Foi um ponto que a gente tocou lá e um ponto que é importante, né? AI é fantástico, vai ajudar um monte de coisa. Mas o lado negro da força também está usando a inteligência artificial. Sim. Então, assim, a gente precisa muito ser ágil, né? Eu vou até lembrar de uma piadinha aqui, né? Dos dois caras que estavam perdidos na África, viram um leão, um saiu correndo, o outro falou, você acha que você consegue correr mais que o leão? Ele falou, não preciso correr mais que o leão, eu só preciso correr mais do que você. AI é a mesma coisa. Se você parar para esperar, não vai dar certo, você precisa correr mais que o outro. Então, tem que fazer um uso intenso de AI, e AI é uma peça fundamental, a gente vai ver isso cada vez mais entrelaçado com segurança. Então, fiquem atentos. Legal, Pietro, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, por participar do evento. E até a próxima, então. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Fiquem ligados que vai ter mais coisa legal.